E hoje eu vou falar sobre paleobiogeografia, do livro Paleontologia, capítulo 19. O que é paleobiogeografia? É o ramo da paleontologia que lida com a distribuição de grupos de organismos representados exclusivamente por fósseis. A base conceitual é derivada da biogeografia, que, por sua vez, é a ciência que busca reconstruir os padrões de distribuição geográfica dos seres vivos e explicá-los segundo os processos históricos subjacentes. As informações sobre a distribuição geográfica aparecem condensadas na maioria dos trabalhos de sistemática, que são muitas vezes representadas em mapas. O fato de toda espécie em concentrar-se uma área geográfica constitui um padrão biogeográfico particular. Algumas são mais restritas, adquirindo o status de relíquias biogeográficas, enquanto outras apresentam ampla distribuição, sendo quase cosmopolitas. Isso indica maior ou menor grau de endemicidade, mas afirmar que esta ou aquela espécie é endêmica não esclarece o fato de ela estar onde está. Então, como explica esse padrão? A ecologia nos apresenta a resposta histérica para a questão. A espécie está lá porque existem recursos que estão sendo utilizados por ela. Se ela não ocorre em outro lugar, é porque lá não existem tais recursos. Em outras palavras, a ecologia nos mostra porque dada espécie se mantém na sua área de distribuição. O enfoque biogeográfico, em contraste com o ecológico, clama por explicações de larga escala, temporal e espacial para o desenvolvimento das biotas, tais como eventos crustáceos, tectônica de placa, grandes mudanças climáticas e direção de correntes marinhas, todas difíceis de detecção sob condições atuais. Estes grandes eventos fazem parte da história do táxon. O ponto de partida para o estudo paleobiogeográfico é o reconhecimento de centros de endemismo, ou seja, coincidência detectadas na sobreposição de áreas de distribuição de taxa não relacionados. Figura 19.1, quadros AE, mostrando áreas de distribuição de 5 espécies, 5 norte-americanos de quadro inferior direito. Observa-se o centro de endemismo resultante na superposição dessas áreas. Aspectos conceituais e históricos da paleobiogeografia. O desenvolvimento do pensamento biogeográfico remonta à própria história da humanidade. Nos mapas do tipo TO, do século X e I, há uma preocupação marcante com o registro gráfico de formas restritas a arcas gráficas pouco conhecidas. 19.2. Nesses mapas, ramos do T correspondiam a grandes corpos d'água que dividiam a terra habitadas, Ásia, Europa e África, Mar Mediterrâneo, Rio Nilo e Rio Talasdon. De acordo com a cosmologia cristã, Jerusalém era o ponto central. O corresponde ao limite do mundo conhecido, além do qual havia o imenso abismo celestial repleto de criaturas infernais. Mas foram as novidades obtidas durante o período das grandes navegações que trouxeram à tona o questionamento de muitos pontos sobre a distribuição dos seres vivos, antes inabaláveis, contidos nas Sagradas Escrituras. Várias espécies de plantas e animais, muito diferentes daquelas não conhecidas na Europa, Ásia e África, separados por imensa distância, por vezes oceânicos, foram identificados, sugerindo vários eventos de criação. E para complicar ainda mais a situação, constatou-se a presença de populações humanas no Novo Mundo. Até então era comum acreditar na existência do Ecumeno, terra conhecida habitado por diferentes populações humanas que teriam descido diretamente de Adão, redimidas pela vinda de Cristo. Foi o mito do dilúvio universal que inspirou o desenvolvimento do pensamento biogeográfico. Mesmo assim, o naturalista sul-carolino Kuhn, criacionista, não adotou literalmente a narrativa do dilúvio. Deu a esse mito uma nova leitura, postulando uma ilha paradisíaca primordial situada nos trópicos, onde teria, segundo, como o abaixamento do nível do mar, as espécies recém-criadas puderam se dispersar para outros locais da superfície terrestre com condições ecológicas similares a se instalar segundo suas preferências. Nesta interpretação estão implícitas dois conceitos que perduraram como única explicação plausível para padrões biogeográficos: centro de origem ou de criação e dispersão. Figura 19.2, mapa do tipo TO, segundo Zacarias Lilo, Posteriormente, a comparação quantitativa de elementos da fauna e da flora de determinadas áreas passou a empregar índices de similaridade, tais como: na prática, as arcas podiam ser reconhecidas tanto pela presença quanto pela escassez ou ausência de taxas endêmicas. Evidências empíricas se acumularam, mostrando que há grupos taxonômicos que podem ser encontrados em mais de uma região, não respeitando barreiras climáticas ou fisiográficas. Alguns trabalhos de cunho bioestratificado, por vezes, fazem referência à paleobiogeografia,
de determinados taxa utilizando análises quantitativas buscadas em similaridade para inferir a dinâmica da área de distribuição desde de um determinado período de tempo. Entretanto, na maioria das vezes, não há uma preocupação com a recuperação das relações históricas dos taxa, idade de endemismo. O enfoque é meramente descritivo no reconhecimento do padrão de distribuição. A determinação dos processos históricos presentes é feita de uma forma intuitiva, dependendo da informação geológica. Por exemplo, apresenta uma reconstrução paleobiogeográfica para nanofósseis calóricos durante o Paleoceno Superior, cerca de 2,75 milhões de anos atrás, no Oceano Pacífico, associando a mesma ao surgimento do intestino para o mar. O conceito-chave em biogeografia é o de área de distribuição. Uma determinada área geográfica ocupada por populações, espécies ou taxas superespecíficos, os limites das áreas de distribuição são estabelecidos por barreiras físico-ecológicas. A dinâmica da área de distribuição dependendo da eficácia ou não do tipo de barreira. No caso da ineficiência dessa, o grupo de organismos tende a se expandir, caso contrário, a retratação de áreas de distribuição. O fenômeno da dispersão da translocação geográfica pode ser abordado em diferentes níveis de generalizado. A dispersão organísmica relativa aos mecanismos intrínsecos que permitem o espalhamento de um indivíduo em dado área devido a adaptações particulares. Dispersão específica, dispersão de área de distribuição, especialmente influenciada por eventos históricos de grande escala espacial, particularmente flutuações estáticas, mudanças climáticas globais ou técnica de placas. Dispersão da biota, ultrapassagem de extensas barreiras persistentes por elementos da biota com relação a este último item. Muitos pesquisadores, por não admitirem cientificamente o delírio continental, adotaram a dispersão saltatória como único modo de explicar padrões biogeográficos de espécies e biotas de longa distância. Figura 19.3. Intercâmbio de mamíferos entre as Américas no Paleoceno. O Paulo Jorge Simpson reconheceu 3 tipos de rota de pressão para o grupo espécie, com base no grau similar faunística: A. Corredor, B. Filtro, C. Arratia. Parco. Mapa paleogeográfico do Neo-Jurássico, indicando localidades com ocorrência de peixes e densas geológicas paleontológicas sugerem um câmbio faunístico pelo mar de Tastes. Leo Crozati, botânico italiano, afirmou que ponte entre biologia e geologia é a biogeografia. Ele desenvolveu uma metodologia gráfica para a recuperação de padrões biogeográficos replicados de forma coerente segundo processos históricos. Nesse aspecto, ele resgatou o conceito de vigilância, introduzido pelo botânico inglês Joseph Dalton Hooke como alternativa de dispersão através de barreiras persistentes por bicaliância. Substitui astro em sufixo que denota a ação ou defeito, nesse isolamento de grupos de organismos, populações, espécies e taxas superespecíficos para o aparecimento de uma barreira físico-ecológica, nesse caso, a barreira da mesma idade dos grupos de organismos superados pelo CLA, figura 19.5. Figura 19.5, hipótese sobre distribuição geográfica de espécies. Em A, a barreira persistente; em B, a barreira da mesma idade das espécies divergentes. Figura 19.6. Relações filogenéticas de dinossauros, alossauros e história de suas áreas de distribuição. Evento 1 corresponde à separação de proporções da Laura-Ásia do oeste. Evento 2 indica a fragmentação superior do oeste candano do sul da África. Métodos de biogeografia histórica aplicados em paleontologia. A biogeografia filogenética trata-se da primeira aplicação sistemática. A regra do desvio. Em um par de espécies irmãs, uma delas é sempre mais derivada que outra. Regra da progressão. De um par de espécies irmãs, aquelas com mais grau de parentesco a forma potencial mais derivada estaria na periferia da área de distribuição. Adotou o tipo de especial alopátrica por isolados periféricos, como sendo o modo mais comum de especiação. Neste modo, as populações isoladas e situadas na periferia de área de distribuição tendem a se diferenciar mais facilmente do que aquelas aglutinadas no centro. Em linhas gerais, o método da biogeografia filogenética consiste em construir um cladograma para um grupo particular de organismos, aplicar a regra do desvio da progressão
constatar os dados com informação geológica para postular a variância de dispersão. O principal implementador desse método foi Bludin. Pan-biogeografia. O método pan-biogeográfico de desenvolvimento procura usar e consiste na ligação de localidades ou de arcas de um determinado táxon através de linhas. A coincidência de traços individuais de um grupo não relacionados filogeneticamente com um traço generalizado. Isso implica em histórias comuns, homologia espacial determinada por vicariância, estágios generalizados, centro de massa, linha de base, informação filogenética, orientação com base no centro de massa e da área com menor número, taxa para outro menor número até chegar naquela com o menor número de taxas possível. Figura 9.7. O cladograma táxon área ilustra. A mais primitiva estaria mais próxima do centro de origem, enquanto a espécie D mais derivada estaria. Se as áreas descendentes são diferentes, aquelas dos ancestrais somatórias delas, comparando-se com as dos grupos irmãos. Figura. Traços generalizados para 3 distintos grupos de organismos: aves, ratitas, B, fragatas do gênero Nautilus do hemisfério sul e fagus do hemisfério norte, anfíbios do gênero Lepidina e taxafins. Expansão gráfica dos principais conceitos biogeográficos. O traço individual táxon impotente está representado por localidades, círculos com táxon segundo o critério da mínima distância. Os outros pan-biogeográficos passaram a utilizar a informação filogenética sob a formação de cladogramas, atentando para a topologia do cladograma e substituindo o táxon pela área onde ele ocorre. Os taxa determinais mais derivados seriam aqueles localizados nas últimas áreas. Um conceito fundamental introduzido pela pan-geografia foi o de nó. Esse é correspondente a regiões de convergência traços sugerindo, dentro de um contexto geológico moderno, áreas híbridas ou difusão de placas tectônicas. A pan-biogeografia possui o conhecimento a priori de vários padrões congruentes de distribuição geográfica, nenhuma análise filogenética acha disponível. Orientação de traços. Representação de traços organizado. A. Traço individual. B. Traço individual e sua orientação segundo uma linha de base. C. Traço individual e sua orientação segundo informação cladolítica. D. Traço generalizado. A mais B mais C, obtido pela sobreposição de traços individuais das figuras a C. O método Leon-Cruzado foi denominado por Pages. Construir traços individuais para grupos monofilégicos, ligar as localidades seguindo o critério de distância mínima, orientar os traços individuais a partir de informações sobre a linha de base, relação filogenética ou centro de massa, construir matriz de conectividade para os traços individuais para os traços em conjuntos, avaliar esteticamente a congruência dos traços, construir matriz de incidência, indicar no mapa os traços generalizados, linhas de base, nós e centros de massa. Figura 11. 19.11. Traços individuais orientados, matriz de conectividade e matriz de incidência. As figuras AC representam traços individuais. DF são matriz de conectividade correspondente a estes traços. A figura G mostra uma matriz de conectividade global produzida combinação de matriz DE. A figura H mostra uma matriz de conectividade global produzida uma matriz de conectividade. O método Crow inclui as seguintes etapas: A. Construir traços individuais para grupos monofilégicos. B. Construir uma matriz do tipo áreas versus traços individuais, presença igual a 1, ausência igual a 0, sendo os traços tratados como caracteres para as áreas analisadas. Utilizar o programa Philip para obter o maior clique, que será considerado como traço generalizado. D. Avaliar esteticamente o traço generalizado e identificar as linhas de base. Plotar no mapa os traços generalizados, as linhas de base, os nós e os centros de massa. Biogeografia e cladística. A ideia central de biologia, geografia e cladística é a correspondência entre a história evolutiva dos taxa e das origens onde eles são concentrados. Ao substituirmos os taxa terminais ou termos de cladogramas de taxa pelas áreas onde eles estão atribuídos, obtemos o chamado cladograma diário. Este, da mesma forma que um traço individual, no método pan-biogeográfico, ainda não nos permite afirmar que se o padrão recuperado deve ser dispersão ou vicariância.
Etapas de uma análise biogeográfica cladística, a construção de cladogramas de área a partir de um cladograma taxonômico e a derivação de cladograma geral de áreas. Em uma reconstrução biogeográfica cladística, os seguintes casos podem ocorrer: condição trivial, ausência de informação sobre ampla distribuição redundante. Definir grupos de monofilética que ocorram no mínimo em 3 áreas. Construir e utilizar cladogramas por cada taxon. Substituir os nomes dos taxa terminais dos cladogramas pelos nomes das áreas em que ocorrem, obtendo cladogramas. Observar possíveis sobreposições entre os cladogramas de áreas, propondo um cladograma geral. Sugerir processos para explicar o padrão geográfico obtido. A. Compatibilidade e interseção dos distintos conteúdos de cladogramas de área aplicados sobre B. Parcimônia, escolha da cladograma geral de áreas utilizando diagramas de simplicidade e aplicando a suposição. Cladogramas de áreas para 4 áreas de distribuição, ABCD, a partir de 4 distintos cladogramas taxonômicos, AD são taxa. A condição trivial verifica-se na correspondência direta. Ocorrem quando o taxon pode ter extinguido a data área ou não tivemos informações sobre ele naquela área por algum motivo. Um taxon pode ser encontrado em mais de uma área, mais de um taxon são encontrados em determinadas áreas, redundância. Representação gráfica das suposições 0,1 e 2 aplicadas na relação de cladogramas com taxa de ampla distribuição das áreas 1, 2. Na suposição 0, as áreas são monofiléticas, com estágios representados sem uma polymorfia. O padrão é explicado apenas por vicariância. Na suposição 1, as áreas podem ser monoparafilésticas. O taxon amplamente distribuído pode ser, na verdade, mais de um. Neste último caso, implica em dizer que os taxons se modificaram sequencialmente no cladograma e o padrão explicado por vicariância e extinção. Na suposição 2, as áreas podem ser polifiléticas, a explicação para a distribuição pode ser vicariância e extinção e dispersão. D. Análise de componentes. A análise de componentes começa com cladogramas de áreas constituída para cada grupo monofilético estudado. Quantificação de análise por componentes envolvendo as seguintes etapas: construir cladogramas de taxa, construir cladogramas de áreas, identificar os problemas biogeográficos, aplicar as suposições 0, 1 e 2, obter um cladograma geral de áreas com base na interseção dos conjuntos de cladogramas de área, gerar matriz do tipo componentes e versus arcas, aplicar o algoritmo de parcimônia de Argand, na qual gerar cladograma geral de áreas. No caso, haver múltiplos cladogramas de áreas, podendo utilizar técnicas de consenso. Figura 15. Aplicação da suposição 2 na escolha do cladograma geral de áreas a partir do cladogramas de áreas problemáticas. Enunciar as 3 áreas. Enunciar as 3 áreas obedece o mesmo modelo conceitual de tree taxon, utilizado no cladismo numérico, e consiste das seguintes etapas: escolher cladogramas de taxa, obter cladogramas de áreas para cada taxa, construir uma matriz contendo enunciar de 3 áreas e, a partir dos cladogramas de áreas particulares, utilizar o algoritmo de parcimônia. F. Árvore de reconhecibilidade. Uma metodologia ainda mais refinada na construção de árvore biogeográfica consiste na obtenção de árvores bioconciliada. As etapas são as seguintes: selecionar cladogramas de taxa monofiléticos distribuídos nas áreas estudantes. Substituir nos cladogramas taxonômicos tais determinados pelas áreas, onde eles ocorrem, produzindo cladogramas de áreas. Reconciliar os cladogramas particulares das áreas, aplicando seguintes critérios: duplicação, folhas adicionais, perdas. Obter o cladograma geral de áreas que minimiza tais critérios para o conjunto de cladogramas de áreas. Os resultados obtidos devem ser constatados com hipóteses geológicas correntes sobre a origem, evolução e parceiros sedimentais e deriva continental. Árvores reconciliadas, reconciliação entre o cladograma de áreas e seu cladograma geral de áreas. Exemplo mais complexo, mostrado que mais duplicação é postular para reconciliar as árvores. Análise parcimônia de Brooks, baseada na suposição 0, de forma que aceita as relações de cladogramas originais de árvores.
As áreas ocupadas por taxa ampla distribuição geográfica indicam o monofilitismo dessas áreas, mas ao contrário da suposição 0, BA considera áreas ausentes como não informativas ao invés de primitivos ausentes. Os menos básicos da BBA consistem em construir matrizes de tipo áreas diversas, completamente por codificação binária, com base em todos os cladogramas levados em consideração. Aplicar o algoritmo de parcimônia de Wagner com o programa RN86, obter cladograma geral de áreas. Análise parcimônia de endemismos. O método foi proposto por Rose em um contexto paleontológico, permite analisar informações sobre a contínua distribuição geográfica de grupos taxonômicos. A partir de uma matriz do tipo taxa versus áreas ou localidades, as áreas são tratadas como taxa e os taxas como caracteres. A raiz do cladograma é uma determinação em função de uma área hipotética, codificada com zeros. O algoritmo de parcimônia é empregado na constituição dos cladogramas das áreas. O método permite, com uma interpretação de história da ocupação da área por taxa ao longo do tempo geológico, mas ignora as relações dos parênteses entre taxa, fósseis, sistemática e reconstituição paleobiográfica. A importância dos fósseis estudos continua sendo um tema bastante debatido entre paleontólogos e neontólogos. De um lado, os periodistas como Peterson postulam que dificilmente os fósseis mudam explicitamente uma hipótese filogética proposta com base apenas em taxas recentes. Já Grande aponta algumas contribuições relevantes dos fósseis na sistemática e biogeografia. Os fósseis auxiliam na determinação da idade mínima de um taxon, ou seja, o seu registro mais antigo, conhecido por auxiliar na calibragem de eventos cladogenéticos. Eles possibilitam também o reconhecimento de taxas afins que, dependendo do seu estado de preservação, podem gerar informações. Também ampliar o reconhecimento sobre extensões. O registro fossilífero é sabidamente incompleto. Alguns organismos forem privilegiados em processos de fossilização em detrimento de outros, de modo que a história de um taxon de sua área de distribuição é assim parcialmente conhecida. Análise parcimônica de Brooks. Cladograma de áreas completos. Cladograma de áreas sem uma determinada área, condição de cada matriz com uma marca de questão. Cladograma de áreas com taxon de ampla distribuição presente em áreas e cladograma em áreas com uma distribuição redundante. Matriz geral de dados contendo vários diversos componentes. Cladograma geral de áreas obtido na matriz geral dos dados mediante a explicação da algoritmo de patrimônio modificado. Análise parimônica de endemismo. Mapa na região norte e sul norte da América do Sul, dividido em 15 quadrículas. Matriz de dados mostrando espécies por quadrículas, cladogramas de quadrículas, obtidos por parcimônia de Wagner, reconstruído das áreas de endemismo com base no grupo de cladograma. Figura 19.9. Diagrama calibrado mostrando o relacionamento histórico das áreas a partir da ruptura da Pangeia. O resultado sintetiza a integração das sistemáticas, biogeografia e geologia. Conclusão. A paleobiografia é importante para sabermos como ocorreu o processo de evolução, quais espécies habitavam no planeta há milhões de anos e como os animais transitavam no ambiente, podendo fazer estudos aprofundados sobre a